Olá pessoal, boa noite. E aí, como é que vocês estão? E aí, gente, vamos começar mais um Conexão Intergado desta semana. E desta vez a nossa convidada vai ser a Eveline Alves, que é doutora em zootecnia. E ela vai falar um pouco, né? Ela é a criadora do... Oh, meu pai, deu branco agora. Ela é criadora do perfil Priori Agro. E nós vamos discutir um pouco sobre um tema que é bem interessante, onde nós falamos sobre boi de vilão a salvação. Olha que assunto interessante. E vai ser isso que a gente vai falar. Eu vou chamar a Eveline, esperar ela entrar aqui. Deixa eu ver se ela já entrou. Vamos esperar ela entrar para chamá-la. Só esperar ela entrar, porque a gente já começa para ela fazer as apresentações e a gente começar o nosso bate-papo. Cadê a Eveline? Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Cadê a Eveline? Não. Cadê a Eveline? A Eveline não está. Deixa eu só ver se eu consigo achar ela aqui, porque eu não estou conseguindo achar a Eveline. Espera só um minuto, pessoal. Entrou. Ela acabou de entrar. Deixa só ela fazer a solicitação. Eveline, faz a solicitação aí, por gentileza. Deixa eu só... Só a Eveline me chamar, porque demora um pouquinho, pessoal, porque ela tem que me chamar para eu conseguir. Eu não estou conseguindo. Ai. Se eu consigo chamar ela aqui. Eu não estou conseguindo chamar a Eveline. Você chamou? Eveline, cancela e chama de novo, porque talvez ele tá dando erro. Ah, agora visualizei, já achei você aqui, pronto. Ele não vendo. Aí acontece. Deixa eu só aguardar. Pronto. Pronto! Gente, eu querendo achar e não conseguindo. Você passou e eu acabei não vendo. Não, tranquilo. O Instagram dá umas dessas de vez em quando. Ai, ai. E aí, Eveline, boa noite. Primeiramente, boa noite. Agradecer imensamente pela sua participação no nosso Conexão Intergado. Para quem não conhece, pessoal, né, para os seguidores da Eveline que não conhecem o Conexão Intergado, eu vou falar rapidamente o que é o Conexão Intergado. Gente, a proposta, né? Todo mundo fala, é uma live como todas as outras. Na verdade, a nossa proposta é um pouco diferente. É uma live, a gente usa o recurso do Instagram para poder fazer o bate-papo, mas a proposta nossa mesmo é conectar pessoas. É a gente conseguir fazer um bate-papo. Então, não é uma entrevista, eu não vou fazer perguntas. Eu vou fazer algumas perguntas, a Eveline também vai acabar me fazendo algumas perguntas também. A gente vai discutir sobre o assunto e tentar chegar aí num denominador comum. E essa que é a nossa proposta com Conexão Intergada, é tentar fazer com que a gente consiga difundir, né, e transmitir o conhecimento da melhor forma possível, de forma simples, acessível e que todos possam entender. E esse foi um dos motivos que eu convidei a Eveline, porque eu vou deixar ela se apresentar, obviamente, mas o canal dela, né, o perfil dela no Instagram é perfeito com essa proposta de conexão e trazer o agro para dentro de casa, né, para dentro da sociedade urbana, não rural, né? E Eveline, obrigado novamente. Se apresenta para a gente, por favor, para a gente poder, né, para o pessoal poder te conhecer. Ô, João, primeiramente eu queria agradecer a vocês o convite. Eu estou muito feliz de participar da live aqui com vocês. É um prazer. A Intergada é uma empresa que eu acompanho há algum tempo, já conheço um pouco, mas depois ainda quero que você me conte mais coisas. E aí, por isso que, como você disse, a gente vai fazer um bate-papo aqui, se conhecer melhor.
Para me apresentar, eu sou zootecnista, sou doutora em zootecnia e eu fundei o Priori Agro exatamente com esse objetivo que você disse, né? A gente conhece muita coisa dentro, né, da zootecnia e os consumidores lá fora acreditam que o que a gente faz é uma aberração e que a gente destrói o meio ambiente. E as coisas não são bem assim, né? A gente precisa mudar essa visão, né, que o consumidor tem da gente. Nós não somos, né? Os animais não são também vilões dessa história toda. E afinal a gente produz comida, a gente produz alimento. Então, onde que a gente está errado, né? Vamos mostrar um pouco de verdade para essa turma entender o lado de cada história, né? E esse é o objetivo do Priori Agro. Perfeito. Pessoal, a Eveline, assim, ela ela fez a graduação, mestrado, doutorado em Lavras, né? É isso não, aí? Graduação na Unesp, de Jabuticabal. Na Unesp? Vou para contar tudo que está uma vida aqui, mas eu vou te contar. Sei. Eu fiz graduação na Unesp em Jabuticabal, eu fiz estágio na Universidade da Flórida quase um ano. Depois eu voltei, fiz mestrado e doutorado na UFLA. Fiz doutorado de sanduíche em Madison, lá no Wisconsin, nos Estados Unidos também. Então, assim, eu já rodei bastante aí por causa dessa zootecnia. Perfeito. Eu queria falar... Eu também tive uma experiência numa empresa de nutrição animal, que eu me desliguei recente. Então, assim, eu tenho tanta história para contar para vocês. Ótimo. Então, é por isso eu fiz a puxadinha para o pessoal poder entender que os nossos convidados no Conexão Intergado não é como a gente diz no meio lá na fazenda, não é pouca bosta, não. O povo é barra pesada, entendeu? A gente trouxe na semana passada o nosso colega o Zeca Jacinto, que é um baita pecuarista, falando sobre pecuária, gestão. Na primeira live a gente trouxe o Rafael Azevedo, que é da Alta Genética, falando sobre pecuária de leite. E dessa vez estão trazendo outra doutora, né, que é a Eveline, para poder falar aí sobre um tema que é extremamente delicado, mas que é importante ser ressaltado. E Eveline, vamos começar. A gente tem assim um assunto grande, talvez não vai dar tempo de discutir tudo que a gente precisa, mas vamos tentar abordar os maiores pontos aí mais críticos dentro da zootecnia, efeito estufa, aquecimento global, tentar trabalhar e mostrar saídas que a gente possa disseminar melhor informação. E aí eu queria te fazer uma pergunta. Dentro do que você... por que eu te convidei para fazer essa live? Pela aquela postagem que você fez com relação às notícias que saíram agora nas últimas semanas, né? Que a gente percebeu que houve uma queda na produção de gases de efeito estufa, né? CO2, na verdade, e a gente percebeu que teve uma diminuição devido ao impacto do coronavírus, obviamente, e em função disso, a gente percebeu que a bovinocultura continuamos da mesma forma, né? Sim. Então aí que me veio a lanterna e falei, não, vou chamar a Eveline para a gente poder discutir um pouco sobre isso. Mas para a gente poder chegar nesse ponto, eu acho que a gente primeiro tem que partir um pouquinho lá do início. Entender um pouquinho o que seria esse aquecimento global. Basicamente, dentro do que você leu para poder fazer aquela postagem, o que seria o aquecimento global e por que esse tema é tão importante para nós hoje na humanidade? Ô, João, é o seguinte, o aquecimento global ele é uma polêmica e não é de hoje, né? A gente vê a mídia falando de aquecimento global já há algum tempo, os órgãos internacionais estão muito alertas a esse aspecto. E ele basicamente é o acúmulo de alguns gases, né, na atmosfera que impede o calor de se dissipar. E aí esse calor fica retido aqui e alguns incrementos em temperatura mundial já foram observados, né? Alguns relatórios do IPCC mais recentes evidenciam aumentos de 1,5 grau, né, na temperatura da atmosfera. E o que isso causa, né? Isso pode prejudicar a produção vegetal, isso pode prejudicar os ciclos, né, até as correntes marítimas, os ciclos da água, a ciclos de nutrientes, vários aspectos. Então, por isso que é bastante preocupante essa situação. Os 3 gases mais importantes, né, do efeito estufa, incluindo fora o vapor d'água, são o gás carbônico, o metano e o óxido nitroso. O metano tem um equivalente CO2, ou seja, uma molécula de metano, ela equivale a 25 moléculas de CO2, e o óxido nitroso, ele equivale a 296 moléculas de CO2. Então, assim, esses 3 gases são os que mais agravam o efeito estufa quando acumulados na atmosfera.
E aí é interessante a gente falar que os gases eles são olhando por essa perspectiva, eles são ruins, mas eles são importantes para o planeta Terra. Eles que permitem, né, criam essa camada. Por exemplo, a gente tem a Lua, que está muito perto da gente, e ela, na verdade, tem uma variação de temperatura noturna e diurna imensamente maior do que a nossa. E o que não faz a gente ter, o que permite a gente não ter essa grande variação, são esses gases que estão presentes aí na natureza, no ar, né? Nessa atmosfera. E o interessante, a grande problemática que nós temos hoje é o aumento desses gases, né? O aumento, a quantidade, a concentração que tem, porque a gente tem uma barreira, então esses gases não conseguem escapar para o universo. Então ele acaba aumentando ali, e aí como eles são gases que conseguem captar a radiação solar com uma força muito maior, né, do que qualquer outro gás, que qualquer outra molécula, ele acaba causando esse aumento das temperaturas e principalmente nas regiões polares, onde nós temos o problema de derretimento e tudo mais. E aí que eu acho interessante a gente falar que não, todo mundo acha que então a gente tem que acabar com os gases. Não, se a gente acabar com gases, vai todo mundo morrer. Porque a gente precisa deles para esse mínimo de variação que nós temos, que a gente tem registro de temperaturas entre 50 graus no período mais quente e menos 34 ou 64, se eu não estou enganado agora, que é da temperatura mais fria, né? Essas diferenças que já foram registradas no planeta. Então elas são importantes. E aí, a gente pensando nesse contexto, qual é o grande efeito, qual é a relação que nós temos do efeito, por que os gases de efeito estufa acaba tendo uma relação direta ou indireta com o gado? O que a gente tem a ver, que o pessoal tanto coloca, eu estava até vendo uns vídeos agora no YouTube, e vou falar sobre algumas informações que eu peguei, que também provavelmente você tenha acessado, que a fala não é nada favorável para a produção animal, ela é sempre negativa, né? Quem defende é o pessoal da área. Então, mas qual é a relação que existe entre os gases de efeito estufa, aquecimento global e a produção animal, de um modo geral? Acontece assim, né, João? Os bovinos, eles têm um compartimento chamado rumen, né? E é ali que, por uma simbiose fantástica com micro-organismos que digerem alimentos que a gente não consegue digerir, como, por exemplo, o pasto e outras fibras, né, naturais, eles digerem o rumen digere esses alimentos, os micro-organismos digerem, e um produto dessa fermentação é o metano, que é eructado pela boca do animal, né? E não é o peido da vaca, tá, gente? Só para ficar bem claro, vocês escutam aí, né? Muita gente fala o peido da vaca e não tem nada disso. Enfim, esse metano ele é eructado pelos animais, mas ele é um processo inerente do processo de fermentação ruminal. E os bovinos eles contribuem com parte do metano emitido pelas ações antropogênicas, né? Isso varia de país para país. Alguns números recentes dos Estados Unidos dizem que 3%, na Agência Ambiental Americana diz que é 3% a contribuição dos bovinos para eles. Aqui no Brasil, eu estava consultando o inventário aqui, mas não consegui terminar de fazer algumas contas que eu estava fazendo, então vamos manter os números americanos. Mas na minha palestra tem esse dado com mais certeza, que eu também não estou lembrando de cabeça. E aí, eles são contabilizados como o grande vilão do meio ambiente devido a essa emissão desse gás e também do óxido nitroso, que também está presente durante a decomposição, que é emitido durante a decomposição das fezes e urina dos animais, né? Então, esse gás também é considerado, ele é contabilizado nessa conta da turma aí que fala que o boi é o grande vilão do meio ambiente. Não que eles não devam ser contabilizados, eles devem. Mas o boi não é o grande vilão e nós vamos chegar lá. Vamos chegar lá. E aí é interessante, fazendo um bate-bola, como que a Evelyn está falando, é que a gente não tem só o bovino como produtor, né, de gás metano e outros gases de efeito estufa. Ele faz parte de um grande grupo de seres animados e inanimados, né, vamos colocar assim, né, seres vivos e seres não vivos, que fazem essa produção. Igual a gente tem o petróleo,
tem a indústria, tem todas as fontes, né, de origem de petróleo, as indústrias, o próprio animais selvagens, nós temos. O que me incomoda muito dentro da mídia é a forma com que é abordada o papel do bovino como emissor de gás de efeito estufa. Coloca como se fosse ele o único e restrito poluidor que, se acabarmos com a produção de animais no mundo, né, a produção de bovinos principalmente, que o foco é em bovinos, basicamente, você vai resolver os problemas dos gases de efeito estufa. E aí, como dizia um professor meu, né, o Jack Whitta, ele fala bullshit, né, grande merda, porque na verdade não tem nada a ver com isso. Na verdade, é um problema que é de vários setores. Então, esses vários setores têm que trabalhar de forma para tentar diminuir essa emissão de gases dentro da sua totalidade, desse 100% que nós temos emitido dentro do planeta, né? E aí que nós vamos entrar dentro de um ponto que é extremamente crucial, que é onde nós podemos sair de um, entre aspas, papel de vilão, que nós teríamos dentro da bovinocultura, que o boi tem como papel de vilão, e ele ser uma solução, né? Que aí é até o que a gente vai acabar falando. Antes de entrar, eu queria fazer um comentário que eu esqueci de falar com o pessoal. Gente, se alguém tiver alguma pergunta, pode ir no fazendo que a gente vai respondendo, tá? Eu sempre falo isso no início, mas eu acabei me esquecendo. Me empolguei e esqueci. Com relação... explica pra gente, Eveline, que eu sei que você trabalhou no seu mestrado ou no doutorado, se não estou enganado, com pastagens, né? Correto? Você teve um trabalho com pastagens? Isso. Eu trabalhei bastante. Com forragens, isso. E eu trabalhei, meu mestrado foi com nutrição. Então, assim, dá pra gente poder esclarecer um pouco pro pessoal. Quem polui... vamos passar pelo lado ruim primeiro, né? Aonde polui mais? O animal criado a pasto ou o animal criado no confinamento? Dos dois. A gente trocou uma ideia já, né, João, sobre alguns pontos. Assim, a medida de metano emitido, ela tem que ser medida por quilo de carne produzida. Quanto de metano você emite por quilo de carne produzida? Né? É fato que num confinamento você vai produzir carne mais rápido, porque você tem um ganho de peso maior, né? Um confinamento ou semi-confinamento. E isso faz com que você tenha uma menor quantidade de metano produzida por quilo de carne. Porque você abate esse animal mais rápido, o ganho de peso é maior, enfim. Só que também a gente tem que olhar do lado da pastagem, né? Hoje, a pastagem ela é um grande sequestrador de carbono, né? Ela tem uma capacidade muito boa de sequestrar carbono por meio da fotossíntese e como matéria orgânica, por meio da própria biomassa das plantas, né? Então, assim, onde polui, tudo é aquela velha resposta. Vou? Oi, Eveline, tá me escutando? É no seu ou é no meu? Tá me escutando? Não? Eu vou encerrar. Pronto, pessoal, voltei. Eu acho que deve ser problema. Essa minha internet aqui de casa tá dando muito problema. Como eu tô de home office, né? Vou esperar a Eveline entrar rapidamente. Que aí ela... Pronto. Aí, prontinho. Acontece, pessoal. Oi, Evelina. Caiu. Acho que é a minha internet aqui em casa. Acho que a sua não era a sua. Vamos lá. Aí continua sua linha de raciocínio. Desculpa. Bom, a gente estava falando se o que emite mais metano, né? Muitos dados... a gente falou que no confinamento a gente produz mais rápido e por quilo de carne produzida a gente pode produzir menos e a pastagem, de alguma forma, ela sequestra também o carbono. Não conheço nenhum artigo, nenhuma referência que compare os dois, assim, que tenha resultados bastante conclusivos
Então, assim, tem que analisar o sistema de produção, depende da dieta, depende. Mas a gente tem que enxergar esses dois pontos de vista. O confinamento como uma forma rápida e a passagem como potencial sequestradora, né? Então, assim, se quiser contribuir aí com alguma experiência, eu vejo muito dado diferente. Então, nesse ponto que eu acho que a gente tem que discutir, para a gente poder entrar dentro sair do contexto vilão do bovino e entrar no contexto salvação, a gente percebe que tem sido discutido demais, tem muitas verdades, entre aspas, sendo colocadas, mas não está tendo, a gente não percebe tantas pesquisas, um incentivo, na verdade, um investimento tão grande, né, dentre os cientistas, de pesquisas. Eu falo cientistas, nós zootecnistas, a gente tem trabalhado com nutrição e tudo mais, mas as pesquisas focadas para poder entender como é esse comportamento da emissão de gases de efeito estufa pelos bovinos em diferentes tipos de sistemas. Claro. Pode terminar. Não, é só para poder fechar a linha de raciocínio. Claro que a gente entende que eu passei por isso, que desenvolver pesquisa, e esse tipo de pesquisa em particular, que é da medição da emissão de metano, ela é uma das pesquisas mais caras que nós temos dentro da produção animal, e além de tudo, ela é uma das pesquisas que mais demoram para gerar resultado. Então, a gente sabe que tem esse contraponto, mas existem alguns artigos publicados, até tem um de 2015, que foi publicado no IZ, e forma, né, algumas constatações com relação a essa produção de gás metano pelos animais nos diferentes sistemas, mas ainda não é tão conclusivo, né? Então, João, tem algumas pesquisas do professor Ricardo Reis aqui de Jaboticabal, que eu fiz um vídeo. Foi aquele vídeo do Porchat, que todo mundo ficou indignado com as coisas que ele tinha falado no vídeo dele. Sei. E aí eu peço suporte sempre para ter algumas referências que eu vou buscar, né? E aí conversei com o pessoal do grupo de pesquisa lá de Lavras, que tem uma pesquisa bem bacana aí na parte de gases de efeito estufa. Conversei com o professor Ricardo Reis também, e o professor Ricardo Reis me mandou uns resultados prévios de uma tese de um aluno dele. E nesse resultado, estava mostrando que a pastagem, ela realmente sequestra mais do que o animal emite. Um animal produzido em pastagem. Então, assim, eu falei que não tem dados conclusivos, porque eu não conheço, assim... Eu acho difícil a gente comparar um sistema com o outro, exatamente. Exatamente, esse que é o difícil, então, fazer essa comparação. Cada situação tem sua particularidade. Então, a gente tem que pensar que no confinamento também tem o milho, né? Que a gente usa e que também sequestra, uma planta C4. Então, assim, tem muitos detalhes aí que devem ser levados em consideração. E, assim, eu tenho certeza que não é por causa disso que o boi vai virar o vilão ou não, né? E mais pra frente a gente vai chegar mais nesse assunto e nossa, é um assunto que eu adoro. E, enfim, a gente é considerado o vilão e as pessoas não veem esse lado, né? Da parte que as plantas sequestram, o boi criado a pasto, em pasto bem manejado aqui no Brasil. Contabilização é de carbono neutro, mas não é neutro, a gente sequestra mais do que produz. Então, enfim, né? Tem todo esse contexto. Exatamente. E aí que entra num ponto que aí o pessoal, para a gente poder entender, por que a gente está fazendo toda essa introdução, todo esse embasamento? É porque a gente tem percebido, pelo menos nós que trabalhamos bastante na área de ciência, todo dia eu faço uma leitura de algum artigo, pelo menos o resumo, para conseguir entender o que está acontecendo aí em termos de pesquisa no Brasil e no mundo, e também os noticiários. E eu até peguei alguns que eu coloquei minha colinha ali, que eles têm algumas informações extremamente tendenciosas. Eu até coloquei, eu não vou citar nomes das revistas, mas uma colocou assim: gado bovino polui mais que gigantes do petróleo. Era o título da matéria. Gases bovinos causam, até eu coloquei aqui, gases bovinos causam mais aumento. Isso daí. Gases bovinos causam mais poluição do que os carros. Então, assim, o título da matéria era essa. A pessoa, quem é um leigo do assunto, vai ler essa matéria e vai falar assim: caramba, eu não vou consumir mais carne, porque eu estou vendo poluição. Os animais estão poluindo e não é vantajoso e eu estou destruindo. Eu vou começar a diminuir o consumo. Só que aí entra um contraponto, né?
que aí até eu e a Eveline estávamos conversando antes, durante a semana, sobre um artigo que saiu em 2014 de um pesquisador, o Rafael, ele é um matemático, um trabalho que ele fez junto com a Embrapa, eu esqueci o nome da instituição na Inglaterra, Estados Unidos, e ele juntou foi pegando informações e fez um modelo matemático onde ele mostrou que se nós pararmos de consumir carne, vai haver um aumento, né, de até 5% da emissão de gases de efeito estufa no mundo. Vai haver esse aumento. Então, quer dizer, olha que interessante, pelo modelo matemático ele considerou vários fatores, foi uma dissertação de mestrado dele, ele conseguiu concluir que se nós pararmos de consumir carne, em vez de diminuir a produção de gases de efeito estufa, vai aumentar. E aí, por que isso vai acontecer? Né? E ele faz o inverso também. Se nós aumentarmos o consumo de carne no planeta, nós vamos ter uma diminuição de 4% da emissão de gases de efeito estufa. E aí, qual é a justificativa disso? Basicamente, ele coloca com relação a esse ponto que a gente começa a transitar do vilão para a salvação. Basicamente, aí entra, eu estou vendo uma galera aí da área de zootecnia, da área de agronomia e veterinária que está na nossa live, vai entrar o nosso papel como profissional, que entra o quê? Os trabalhos, as pesquisas na área de eficiência alimentar, CAR, que estão ainda inconclusivos, a gente não tem ainda uma informação clara, ainda nós que trabalhamos com eficiência alimentar na Intergado, a gente tem algumas informações que ainda não estão conclusivas ainda, se os animais produzem ou não produzem tanto gás estufa, animais que são mais eficientes produzem menos, a gente acredita que ele produza menos pelo menor tempo, menor consumo de alimentos e menor tempo que ele vai estar, e tem um outro ponto, que é a questão relacionada à captura, né, ao sequestro de carbono pelas pastagens. E aí entra um ponto que tanto a zootecnia quanto as ciências agrárias de modo geral tem que trabalhar muito, que é o que nós temos no Brasil? 55% das pastagens estão degradadas. Então, entra o ponto da pecuária sustentável, né? E aí eu queria que a Eveline, como estudou na área de pastagens, comentasse sobre isso e falasse um pouco sobre esse ponto aí. Então, rápida, hoje, na hora que você comentou sobre isso aí, tem vários pontos que não realmente concordo, né? Desse estudo em específico. Bom, primeiro, ele considera que se a gente aumentar o consumo de carne, as pessoas vão manejar melhor as pastagens e isso vai sequestrar mais carbono. Beleza. Não necessariamente, pode jogar todo o gado no confinamento e, assim, isso vai depender do sistema. E, assim, não estou querendo necessariamente criticar, mas estou mostrando um outro ponto de vista. E outra coisa, ele também fala que se parar de comer carne, o produtor vai parar de melhorar as pastagens e aí vai parar de sequestrar carbono. Se parar a carne, cara, a primeira coisa que o cara vai fazer é ocupar a área com outra cultura, né? E, enfim, exatamente. Uma cultura que não necessariamente não é que ele vai deixar de intensificar a pastagem dele vai continuar lá numa área menor, porque o cara que intensifica a pastagem e vê retorno, ele não volta para trás. Eu conheço o pecuarista, ele não volta para trás, ele não vai deixar de intensificar, ele vai continuar manejando corretamente. Só que ele vai destinar parte da área para outra cultura. Ou afinal ele já faz integração lavoura-pecuária e, enfim. Assumindo essas condições, né, eu concordo com que ele tinha que assumir alguns posicionamentos, mas algumas coisas. O negócio é que, assim, como você disse, as pastagens são degradadas e é um trabalho que vem sendo feito desde que o Brasil entrou no acordo, né, pelo Ministério da Agricultura e alguns outros órgãos aqui no Brasil, já evidenciam que em bem pouco tempo a gente conseguiu evoluir muito em redução de emissão, né? Redução da emissão de metano, redução da emissão de óxido nitroso. E por quê? Porque a gente começou a adotar técnicas de recuperação de pastagem, como a integração lavoura-pecuária, a gente começou a adotar plantio direto, a gente começou a adotar técnicas que são relativamente básicas, mas que em algumas partes do Brasil não tinham sido adotadas ainda, e isso foi se intensificando, e a nossa produtividade disparou com a área reduzida.
né? Na mesma área a gente conseguiu produzir muito mais, porque a gente conseguiu intensificar essas áreas. E um outro aspecto, falando fora da parte da emissão de gases, que eu também quero lembrar, é que a gente é muito culpado por desmatamento. É um assunto bastante polêmico, porque tem um resultado de pesquisa que mostra que grande parte das áreas da Amazônia que foram desmatadas, elas viraram pastagem de baixa produtividade. Só que a culpa não é do gado. O cara que está lá colocou o gado, ele passou a ser pecuarista depois que ele foi madeireiro e depois que ele foi grileiro. Então, o gado, ele é resultado desse processo de grilagem. Em que o cara já vendeu a madeira e que o cara... E o que sobrou lá? Ninguém viu a hora que estava desmatando, só viram a hora que estava o boi, né? Ninguém olha esses processos que acontecem antes. Exatamente. É o que eu falo que a gente tem que observar, que até entra uma pergunta que um dos nossos seguidores fez, se o ILPF seria uma solução para diminuir os gases de efeito estufa. Eu estava na Embrapa Gado de Corte, né? E lá eles têm um trabalho muito, muito forte nessa parte de integração lavoura-pecuária-floresta, onde o professor Roberto, esqueci o nome da outra pesquisadora lá, da Embrapa Gado de Corte, vou lembrar e vou falar também, e eles fazem um trabalho mostrando... Lucimar. A Lucimar, é isso. Eles têm esses trabalhos e tem uma pesquisa, essas pesquisas mostram que existe sim sequestro de carbono, existe sequestro do carbono em si, e ele favorece na diminuição de produção de gás. Porque a gente tem que lembrar que o metano, ele tem na sua composição carbono. Então, quanto mais carbono a gente sequestrar, menor vai ser a possibilidade desse carbono estar disponível no ambiente e ele se tornar metano, se transformar em metano pelas reações químicas, né? É importante esclarecer isso. A conta é feita em cima de CO2 equivalente, né? Então, para você sequestrar uma molécula de metano, você tem que sequestrar 25 de CO2. E exatamente. A conta vai ser feita assim, né? Só para o pessoal que está aí na live chegou agora recente entender. E, João, você falou da Embrapa, né? E é bacana a gente lembrar que a Embrapa... e que vai vir um vídeo meu recente aí semana que vem. A Embrapa desenvolveu o conceito Olha o spoiler. O conceito de carne carbono neutro, né? Que está incluído aí nesse esquema de ILPF. E sim, as florestas consorciadas aí com a pastagem e com as outras culturas também, elas têm um potencial enorme de sequestrar carbono. E alguns resultados de florestas já estabilizadas não têm o mesmo resultado de sequestro. Por exemplo, uma mata que está estabilizada, ela não tem o potencial de sequestrar como uma pastagem e como uma floresta que está em pleno crescimento e desenvolvimento. Eu não estou falando que a gente tem que desmatar. Eu estou explicando diferenças de sequestro de carbono por vários vegetais e vários ecossistemas. Exatamente. E é importante ressaltar, pessoal, eu vou até depois fazer um comentário, que eu vi uma outra pergunta ali, um comentário que outro seguidor falou, que eu não estou gravando, que eu estou concentrado na discussão e eu estou esquecendo de acompanhar. Estou até que abrir abertamente aqui, que tem a Adri que está me socorrendo aqui para olhar as perguntas. Aí, o que acontece? Para poder voltar rapidinho ao que você estava falando. A gente tem que entender, dentro da pecuária, dentro da produção animal, principalmente pecuária de corte de leite, que existem já pesquisas e também fazendas, sistemas já comprovados, já palavra, né, mais do que comprovados, já mostrando que tem como consorciar uma produção de altíssimo nível com uma produção, uma floresta, associado com uma floresta. Existem já trabalhos e fazendas hoje no Mato Grosso do Sul, Rondônia, Acre, regiões ali que teoricamente são fronteira da Amazônia Legal, que trabalharam com ILPF mesmo, para tentar buscar de forma que você consiga tentar fazer uma manutenção desse sistema da melhor forma possível. A gente tem que buscar uma coisa, gente. Agora, nesse momento, eu acabei de baixar um artigo que o Marcos Fava publicou, que eu até depois te mandar.
Eveline, que saiu agora, há pouco, saiu faz 10 minutos, o The Post falando que aquela preocupação do desabastecimento mundial, com como está acontecendo o coronavírus, pode acontecer. Ele é real, entendeu? E a gente tem uma sorte que estamos no Brasil, que é o celeiro de alimentos, né? Mas a gente tem que lembrar que, ok, a gente entende que tem a produção de gases, a gente entende que é ruim para a natureza, só que a gente também tem que alimentar essa população. E a gente está vendo uma infinidade de países, cidades, regiões do mundo que tiveram que parar. E aí, quem é que vai sustentar isso? Quem é que vai conseguir fazer com que esse alimento seja fornecido para essas diferentes localidades? E é aí que nós começamos a transitar do vilão para a salvação, né? E aí eu queria que você fizesse um comentário. Eu queria fazer esse comentário no final, mas eu não aguento. É o seguinte, pode falar. Quando você está falando aí, eu vou dar uma olhada aqui nas perguntas rapidinho. Pode falar, eu vou escutando. Nós perdemos a guerra da comunicação, a batalha da comunicação, a primeira batalha, há algum tempo. Nós perdemos e perdemos feio. Né? Nós da carne, nós da bovina, nós perdemos sim de lavada. Né? A gente não tinha que explicar para ninguém que a gente sequestra ou não. A gente não tinha que fazer isso. Isso não era a nossa obrigação. A gente está produzindo alimento de qualidade, a gente está produzindo alimento, sim, um elevadíssimo valor nutricional. A gente perdeu a guerra quando a gente aceitou que a gente era vilão. E começou a querer se justificar. E começou a querer se justificar. Se justificar. É aquele papel do. Ai, gente, esqueci agora, não vou me lembrar. Mas é o papel do tipo, você não é culpado, mas a pessoa fala e você pede desculpa sem precisar não precisava pedir desculpa. Exato! A gente perdeu a batalha aí, no começo. A gente perdeu aí, entendeu? Nós estamos produzindo alimento. Nós podemos. Isso foi muito bom porque a gente desenvolveu tecnologia, a gente desenvolveu muita coisa. Só que nós perdemos essa batalha da comunicação no começo. Então, assim, o boi não é vilão. O boi não é vilão e nem nunca foi, né? Por quê? Porque tem uma mídia que, no meu ponto de vista, ela é uma mídia muito tendenciosa às novidades e novos produtos, que, se financiada ou não, eu não sei, mas ela enfatiza muito plant-based. Quando lançou o hambúrguer de plantas, isso foi alastrado, isso foi assim, comunicação geral, e o gado faz mal para o planeta, e, enfim, e tudo isso foi um grande erro nosso de ter assumido essa culpa. Exatamente. E aí, abrindo um parênteses, batido o pé e falado assim, não, a gente produz alimento de qualidade. E aí entra um ponto, enfim, aí entra um ponto, não, porque eu falei que essa discussão ia ser quente. Porque o que acontece? Tá faltando, aí vamos entrar num ponto muito importante dentro desse contexto. Olha quem está aqui, a Renata Branco, lá do IZ, que faz pesquisa na área de eficiência alimentar, e ela também teve participação naquele trabalho lá que a gente... Contribui aí com a gente, Renata. Depois, Renata, faz um comentário aí para nós, por favor. Então, é importante... a gente entender que aí que vai entrar, que até uma das lives que eu estou programando para a gente fazer, é que está faltando dentro da pecuária, dentro da produção animal, dentro da zootecnia, dentro da agronomia, dentro da veterinária, o marketing. Nós não trabalhamos com marketing. Não, existem poucas. Eu lembro direitinho, há uns 4 anos atrás. Exatamente. Há uns 4 anos atrás, uma pessoa da área de marketing... Por que a gente está falando isso que é tão importante? Eu falei que essa discussão ela é uma discussão muito mais no âmbito filosófico, porque a gente tem embasamento técnico-científico. Quem quiser saber, é só pesquisar. Tem trabalhos aí do IZ, da Embrapa, uma infinidade de universidades nacionais e internacionais que vem mostrando dados e informações que a gente tem uma produção sustentável. Até a Andréa tá aí também na live.
André, tem Que legal. todas as lives aí chegando também, né? Beijo, também. André. Beijo, André. Ô, João, e é exatamente isso, cara. A gente perdeu a briga no começo. Acho que a gente não colocou muita fé de que esse negócio de não comer carne não ia pegar, ou que, enfim, isso aí a balela é uma onda passageira, isso tomou uma proporção gigantesca, né? Enfim, e hoje eu vendo a carne baseada em verdades, né? E vários outros profissionais que estão aí no negócio. E embasamento científico, né? E não só em verdades. E embasamento assim, científico. Isso é legal falar rapidamente. Cada vez que eu encontro uma verdade, nós estamos brigando por quem fala aqui. Deixa eu falar. Vou falar, desculpa. E cada vez que eu vejo referência científica que mostra o valor nutricional da carne, recentemente eu encontrei a melhor pesquisa científica que eu poderia ter encontrado, que tem um vídeo aí, né, no meu canal, vocês têm que ir lá olhar, que fala sobre isso. E fala que a gente não consegue alimentar o planeta só com vegetais, cara. Porque alguns artigos, eles consideram que a quantidade de calorias é o que a gente deve medir para verificar se a gente é uma autonomia, segurança alimentar. Calorias não diz nada. Você pode se alimentar com calorias e ser carboidratos, né? E ser coisas que não são essenciais para o seu... Não tô falando que carboidrato não é essencial, enfim. Não quero entrar no mérito de uma dieta balanceada aqui ou não, mas se você tem que considerar aminoácidos essenciais para você considerar que um alimento, você conseguiria alimentar o planeta inteiro. E é fato que pela densidade nutricional da carne, se a gente tirar a carne da dieta de todo mundo, a gente não vai conseguir produzir aminoácido essencial para todo mundo no mundo. Isso é fato. Exatamente. Você consegue e tem que lembrar... uma dieta vegetariana ou vegana? Você consegue. Você tem que ter um refinamento nutricional, ser muito disciplinado, tomar vários suplementos para você não ficar doente, ok? Só que se todo mundo virar vegano ou vegetariano, nós não vamos conseguir alimentar o planeta com aminoácido essencial. Sem Exatamente. tirar E tem que lembrar uma coisa, pra gente não poder perder o viés, a gente tem que lembrar uma coisa. Tem muitos aminoácidos que são comprados nas farmácias, com comprimidinho, bonitinho, que vem de onde? Vem da origem animal. São extraídos lá do tutano do boi e de outras regiões no processo, no abate do boi. Tem algumas partes do boi que são extraídos esses aminoácidos. Então, tem aminoácidos que são sintéticos, quem sabe, até eu pesquisei sobre isso, venho pesquisando, olhei já, mas tem boa parte dos aminoácidos, eles são até muito mais caros, mas os comuns que o pessoal consome, eles são de origem animal, eles são tirados, quer dizer, foi no momento que um animal foi abatido, não saiu do nada, né? E aí é importante a gente entrar num ponto interessante, para a gente poder não perder o viés do assunto. O que é legal a gente discutir nesse momento primeiro, o marketing, que eu acho que aí entra a questão que eu falo, que a gente entra na questão da salvação, e aí entra um ponto que até veio um comentário de um dos colegas ali, dos nossos seguidores, pegou e falou, o primeiro marketing a gente tem que fazer a valorização das ciências agrárias. Eu tenho uma seguinte opinião com relação a isso, rapidamente. Eu acho que quem faz a valorização somos nós mesmos. Nós que temos que fazer, nós temos que nos valorizar. E nós temos que buscar essa valorização. Eu vejo que tem hoje o mercado das ciências agrárias, né, o mercado de pecuária, agronomia, todas as áreas de ciências agrárias, está crescendo. Nós temos aí, só vocês entrarem no site de procura de emprego, todo dia está sendo mostrado aí oportunidade de trabalho. Acho que esse não é esse o ponto. O que está faltando para nós, na verdade, é um marketing voltado para o modelo nosso de produção animal. Entendeu? O quanto que nós somos sustentáveis, o quanto que nós produzimos uma carne de qualidade, como você falou, Evelyn, e o quanto que nós temos produtos que servem para alimentar o mundo. A gente olha, a gente percebe, vamos pensar, por exemplo, digital influencers. A gente tem hoje no Brasil, se for pensar na área de moda, na área de música, comédia, todas as áreas, nós temos uma pancada de digital influencers. Tem como a gente contar, não nos dedos das mãos, né, mas se a gente contabilizar aí, eu acho que a gente não chega nem a 50 digital influencers, ou menos que isso, talvez 20, talvez 30,
digital influencers da área do agro. Falando a verdade, não dá o dedo de uma mão. Falando a verdade, que são fortes, né? Que são fortes. A gente pode citar aí a Andréia, que é da área. Andréia, você. Nós temos o José Luiz Tejon, que fala bastante sobre marketing digital. Tem a Vanessa, que é da Agro Mulher, que tem também uma digital influencer que defende muito. Tem a Camila, que também é uma digital influencer que defende muito o agro, defende muito a pecuária. Então, assim, nós temos... O que falta... e todas essas pessoas... Tem você, obviamente, né? Que eu tô falando assim, gente que estão fora desse contexto. Já falou. Nossa, aqui. Já falou. Então, assim, há pessoas que têm embasamento científico. Não é tirado de bate-papo. É tirado de uma conversa de embasamento científico. Então, se vocês olharem, por exemplo, da Evelyn, todas as publicações que ela faz, se tem alguma informação técnica, ela sempre coloca no final lá o artigo científico de onde ela tirou. Ela não tira de um blog da Wikipédia ou de qualquer outro local. Não, ela vai lá e procura. E são de artigos Nature, Science, ciência, vários artigos nesse sentido. E aí, pode falar, velho. Eu penso um negócio assim... termina aí que eu tenho que voltar lá nos suplementos. Sim, mas aí é só rapidamente para poder finalizar. Então, eu acho que para o boi sair do vilão para entrar, né, para entrar na salvação como a gente está agora, como já tem, né, saiu a hashtag, né, que a Prodap fez, que é o agro não para. Para mim foi uma hashtag perfeita, onde eles falaram muito bem do agro não parar. O agro não pode parar e a gente não parou. A gente está trabalhando, está produzindo alimentos com as preocupações do Covid, mas a gente tem que também se preocupar em quê? Fazer uma boa propaganda. É aquele princípio da galinha que botou o ovo sair cantando. Porque senão a gente não vai conseguir vender. A gente vai continuar passando por todas essas problemáticas que a gente vem passando aí há anos já com a pecuária, sendo criticada, sendo colocada como vilã dentro do processo de emissão de gases e dentro desse contexto que a gente vem trabalhando. Mas aí pode falar da parte que você ia comentar. Bom, voltando lá nos suplementos, né? Você falou de suplementos, aminoácidos, essas coisas. Hoje também tem os veganos, os suplementos veganos que são produzidos a partir de micro-organismos modificados. Só que, para produzir esses suplementos, principalmente os de vitamina B, que são coisas que são vitaminas que só são encontradas nos produtos de origem animal, eles precisam produzir isso num laboratório, né? Alguns reatores são necessários, cepas modificadas, transgênicas, de leveduras, de bactérias. E essa produção, ela gera um resíduo extremamente tóxico que pode ser liberado no meio ambiente. Então, assim, você quer ter uma alimentação mais natural, e aí você passa a tomar alguns suplementos que não são nada naturais e que prejudicam o meio ambiente. Enfim. É meio antagônico isso, né? Não, mas é meio antagônico. Eu falo que é meio antagônico. E aí a gente entra no contexto, eu vou falar algumas perguntas aqui, só para não ficar vago, que a gente falou lá no início. O William Moschel, ele fez um comentário. A pesquisa lá do Rafael Oliveira ele fez na Scotland Rural College. Isso daí. E aí ele fez uma pedido para fazer uma lembrança, que foi com o Barione da Embrapa Informática. Então, dá os créditos também, que foi do Barione, que foi parceria. Tem Embrapa, foi várias empresas juntas. Ele é matemático, né? Eu achei super interessante. Ele é um matemático, esse rapaz que é autor. É isso que eu achei legal. Eu também achei muito interessante nesse ponto. E aí tem uma outra... rapidamente o pessoal perguntou sobre a questão relacionada às lives vão estar salvas, tá, pessoal? Não precisa se preocupar, não. E eu já até... Depois eu contar um segredo. Ensinei para Eveline como é que faz para salvar a live. Ensinar ela para salvar a live para jogar no YouTube, porque as lives dela são ótimas. Ela vai começar a salvar no YouTube, como a gente vai salvando também. Eu quero que me convidem mais vezes. Daí eu não deixo salvo, porque eu quero fazer mais. Né? Tem que fazer mais. E aí, a gente tem mais 5 minutos para conseguir fechar o nosso assunto. Não, mas qualquer coisa também te encerra e retoma. Mas vamos lá. Não, eu só posso até 9h15, mas eu posso depois. Sim. Mas aí, mas a gente pode depois retomar esse assunto. Mas aí, Eveline, vamos entrar numa parte final, que é quais seriam as tecnologias que a gente poderia... Pode falar, vai lá. É extremamente importante quanto à comunicação. Isso que você estava falando aí, de referências científicas, sim, eu estudo pra caramba
para fazer esse negócio aqui. Eu estudo não só áreas de zootecnia, eu estudo áreas de agricultura, eu estudo... E acho que, assim, falar, papagaio também fala, entende? Então, falar é fácil. Eu quero ver você mostrar de onde veio a informação. Porque senão eu não acredito, entendeu? Assim, fica vago para mim. Então, assim, eu só trabalho com referência científica e jornal de alto impacto. Ter feito doutorado me fez filtrar muito essas coisas. Então, hoje eu estava lendo um artigo aqui, que a gente estava conversando à tarde sobre metano e tal. Daí eu li uma revista, era uma revisão, eu falei, vou pegar esse dado que está mais compactado. Eu falei assim, não, essa revista não presta. Eu vou pegar um artigo inteiro de uma revista boa. Então, é assim que funciona. Exatamente. Entendeu? Eu acho que falar, até papagaio fala. Então, assim, vocês têm que filtrar o que vocês acreditam. Afinal, a mídia fala que o boi é vilão, né? E não é. Então, aí é exatamente nesse ponto que a gente tem que fechar, é que eu queria comentar, é que nós temos que mostrar que nós não somos vilões, primeiro ponto. Segundo ponto, é tudo que a gente falou, falta um pouco, aí entra uma alfinetadinha para todos nós da área de ciências agrárias. Pessoal, coloquem a boca no trombone, mas não coloquem da mesma forma que os outros estão fazendo. A gente tem que colocar com embasamento científico. E nós temos nas universidades brasileiras ótimos pesquisadores, professores, que ensinam a gente a buscar a ciência, a estudar a ciência. E hoje a gente está percebendo o quanto que é importante ser científico. E é isso que está dando embasamento para toda a nossa defesa. E o terceiro ponto é o marketing, que a gente tem que fazer. E aí, só para a gente poder fechar, Eveline, fala um pouquinho para nós, como você é da área da forragem, eu falo também um pouquinho aqui da área da nutrição e tecnologia, quais seriam as tecnologias que a gente poderia utilizar para tentar favorecer aí, pode ser de um modo geral mesmo aplicado, que a gente poderia favorecer para tentar diminuir essa produção aí de efeito estufa, fazendo um link com lá atrás que a gente falou, porque tem os carros, tem o petróleo. Eles não vão conseguir fazer isso. Eles tá aumentando o número de carros, por mais que eles sejam eficientes, mas tem problemas. A gente tem técnicas para conseguir diminuir essa produção de gases. A gente já falou uma que é o ILPF. Quais seriam as outras? Não, o erro tá aí, né? Para começar. Por que ninguém fala de instalar painel solar? Por que ninguém fala de parar de andar de carro? Por que ninguém estimula o uso de transporte coletivo? Aqui no Brasil, cada vez mais a gente aumenta a venda de carro. Ao invés de incentivar veículos alternativos, né? E veículos coletivos, enfim. A gente vai na contramão do negócio, não dá para entender. E a gente vai parar de comer um produto de elevado valor nutricional para poder andar de carro. Exatamente. Bacana, né? Enfim, você falou de tecnologias, né? De tecnologias. Com foco igual você trabalhou na floricultura, o que você acha que poderia ser feito, por exemplo, na floricultura, que você comentou, né? Eu trabalhei na empresa de nutrição animal por 2 anos, né? Então, eu fiquei bastante focada em alguns aditivos, né? Trabalhava só na parte de aditivos, na parte de P&D, né? De aditivos. Então, várias coisas, eu tive que fazer benchmark dos produtos que eu vendia e dos produtos que eu desenvolvia. E vários deles têm resultados positivos, como enzima. Enzimas têm alguns resultados positivos, com metano, probióticos. A própolis. Então, extratos de plantas, óleos essenciais, que era o que eu trabalhava, polifenóis, taninos, saponinas. E agora, recentemente, uma empresa específica trouxe um 3-nitróxido-propano, o nome é alguma coisa parecida a isso, que também visa modular a microbiota ruminal e promete uma redução de até 30% na produção de metano. Está chegando no Brasil, já chegou, mas o trabalho está sendo desenvolvido. E é bem bacana, né, essa linha de aditivos. A gente tem o manejo das pastagens também, que é essencial para mitigar, até para melhorar a qualidade da fibra que o animal consome, né? E isso faz com que a gente produza menos metano, né? A fibra, ela está diretamente relacionada à produção de acetato, em relação ao acetato propionato no rumen. E isso está diretamente ligado à produção de metano e também butirato, né? Então, assim, exatamente. É bastante importante. E aí a questão dessas práticas que a gente já comentou, né? Agora, quanto à nutrição, precisamente, dieta afeta, tipo de forragem afeta, tudo afeta a produção de metano porque o rumen é muito refinado, né? Enfim.
Exatamente. Eu falo que nós temos várias tecnologias, né, dentro da área. O ILPF, que é uma tecnologia mais voltada a processo, que daria para implementar, que você diminui o carbono zero. E aí você tem um ponto que é de marketing, que é extremamente legal, que é você trabalhar com selo de qualidade e o selo carbono zero na carne, que aí vai ser um ponto onde vai ser discutido, fazendo um linkzinho com a live de semana que vem com a Andréia, que fala sobre isso, sobre os selos de qualidade, e o carbono zero vai ser um desses selos no varejo, que é incrementar. Outro ponto também que a gente pode colocar é a seleção genética de animais, que aí são as pesquisas que a Renata, que está na live, fez os trabalhos lá no Izeira, em Embrapa, várias empresas estão fazendo, locais estão fazendo. A questão da nutrição é um trabalho que, por exemplo, a minha dissertação de mestrado foi com própolis, com a Lúcia Maria Zeola lá na UEM. Foi a primeira pesquisadora a trabalhar com própolis, com um foco, tanto que a minha introdução toda foi focada, da minha dissertação foi focada na área de diminuição de produção de metano. Então, assim, a gente não conseguiu chegar a essa comprovação, teve uns trabalhos que foram feitos depois, que diminuíram in vitro, então nós temos dietas que podem propiciar essa diminuição, né? Então nós temos tecnologias disponíveis. O que está faltando, ao meu ponto de vista, é o que é? Colocar a boca no trombone com essas informações. Levar essas informações, esse conhecimento que já está lá dentro da universidade, para revistas que a gente conhece e colocar mesmo, empurrar com a porta. Igual eu fiz esses dias agora, entrei em contato com uma revista e falei assim, aqui, eu tenho um artigo que fala sobre tal assunto. Vocês não querem falar sobre esse artigo, não? A menina, não. Eu falei assim, mas aí eu justifiquei. Ela pegou o artigo e mandou o artigo. Então, a gente tem que meio que forçar a barra em alguns momentos. Tal como a moda faz, tal como as outras empresas, as outras áreas fazem, né? Tá faltando um pouco isso, eu acho. É que assim, eu tô escutando isso desde que eu entrei na faculdade, João. Eu entrei na graduação em 2004, eu tô escutando falar isso desde 2004. Aí em 2017 eu falei assim, criativo, ninguém vai fazer isso, eu vou, né? Então, eu criei o Prioriado em 2017, então até então eram textos. Afinal, você tem que ter uma coragem, né? Pra você botar a sua cara no vídeo e falar tudo ao contrário do que as pessoas falam, né? E agora as pessoas estão gostando, estão tendo uma boa aceitabilidade e o meu público de fora do agro cada vez aumenta mais. E é com isso que eu fico feliz, que é pra lá que a gente tem que levar a informação. Exatamente. Então, gente, nosso tempo está acabando, tem mais 3 minutinhos antes da live encerrar. E eu quero fazer rapidamente aqui, pessoal. Essa live, a proposta, né, desse Conexão Integrado de hoje era para falar exatamente sobre isso. Era para falar sobre o quanto que nós temos possibilidade. E aí entra naquilo, né, a gente percebeu aqui informações rapidamente. Nova York diminuiu 50% da produção de gases, China 25%. Essa diminuição teve, mas a produção de boi não parou. E isso está lá na postagem que a Evelyn colocou. Só está aumentando. O número de bois aumentou, exatamente. Exatamente. O número de bois aumentou. Por quê? Porque quem polui o mundo não são os animais, são os homens, né? Exatamente. E é bacana que tem um link que um amigo meu me mandou do Cordeiro Nutrição Animal, aí não sei se ele está aí. E esse link acompanha, quem quiser me pede depois lá no inbox. A concentração de gases na atmosfera em todos os lugares do mundo. E aí você vê as diferenças entre o tempo e é bem legal. Perfeito. Então é isso, gente. Para quem quiser seguir o Instagram da Eveline, eu sempre confundo, Eveline ou Eveline? Eveline, eu sempre falo Eveline, mas é normal. E é @prioriagro, gente, segue, porque é muito, muito, muito legal. Eu tô apaixonado, assim, pelo jeito que ela leva a informação, com embasamento científico, com todo aquele contexto que a gente precisa saber e de forma fácil, acessível e simples, tá ok? E, quem quiser contratar a minha palestra depois do coronavírus, me manda uma mensagem no WhatsApp que tá lá no link do Prioriagro. Perfeito, isso daí, pode chamar. E chamem, porque a gente tem que divulgar, sair desse vilão e ir para a salvação, porque nós somos a salvação do mundo. O Brasil é a salvação do mundo. O agro não pode parar. Nós temos que produzir alimento, carne para essa população mundial, tá ok? Então, gente, encerra a nossa live. Evelyn, muito obrigado, agradeço muito a sua participação. E, gente, qualquer coisa, algumas perguntas que eu faltando,